Olá, estamos de volta aqui para a gravação da aula de número 15 da disciplina de Cálculo 2 para estudantes de Sistemas da Informação da EASH USP. E vamos retomar fazendo o exemplo de número 3, em que ele nos pede para calcular as derivadas parciais de f de xy igual a seno de x sobre 1 mais y. Então, na primeira, nós vamos fazer del x de seno de x sobre 1 mais y. Essa é uma função composta, né? Então, a gente deriva del θ, que é o argumento de seno, del θ vezes del θ del x. Derivada de seno em relação a θ é o cosseno de θ, né? Então, a gente já escreve aqui o cosseno de θ, vezes a derivada em relação a x de x sobre 1 mais y. Vejam só, o y vai ser tratado como uma constante, então a gente simplesmente deriva o x aqui, a vezes x, derivada de a vezes x é o próprio a, então ficamos com 1 sobre 1 mais x mais y vezes cosseno de x sobre 1 mais y. O próximo é a derivada de f em relação a y. Novamente se repete, né? Derivada em relação a θ de seno θ, né? Derivada de seno em relação ao seu argumento, é o cosseno do argumento vezes a derivada do argumento em relação a y. Agora nós temos aqui, né, uma x sobre 1 mais y, x é uma constante. Então, derivada de um quociente, né, vai ser podemos fazer derivada do numerador vezes o denominador, que é 0, menos, sinal de menos, derivada do denominador vezes o numerador, que é 1 vezes x, está aqui o x, dividido pelo denominador ao quadrado, está aqui 1 mais y ao quadrado, vezes cosseno de x sobre 1 mais y. Tá bom? Próxima etapa vamos lá às funções de mais de duas variáveis, né? O que a gente quer fazer simplesmente é generalizar o conceito de derivada parcial para funções de 3 ou mais variáveis. A gente já sabe qual é a interpretação do significado geométrica da derivada parcial em relação a uma das variáveis. Então, o processo consiste essencialmente em generalizar, né, aquela derivada que nós fizemos para uma função de duas variáveis para uma função de 3 variáveis ou n variáveis. Então, o que nós fazemos é que a derivada em relação a x da função f de x, y, z é o limite, quando h tende a zero, de x mais h, y, z, menos f de x, y, z, tudo dividido por h. Evidentemente que a gente simplesmente mantém a mesma coisa para a derivada em relação a y e para a derivada em relação a z, né? Então, o h vai depender aqui de qual é a variável. E se nós tivéssemos n variáveis, x1, x2 até xn, e quiséssemos calcular a derivada em relação a xi, faríamos simplesmente, então, o limite, quando h tende a zero, do f de x1, x2, etc., x1 mais h, aqui é importante a gente adicionar, até xn, menos f de x1, x2, xi, até xn, tudo dividido por h. Tá? Então, a gente mantém a mesma notação. Quer dizer, a gente só generaliza, né? Só extrapola aquela definição para duas variáveis para n variáveis. Aqui nós vamos fazer um exemplo do cálculo da derivada, das derivadas parciais, considerando uma função a 3 variáveis. Então, f de x, y, z igual a i elevado a xy, ln de z, e ele nos pede para calcular as derivadas parciais desta função a 3 variáveis. Então, nós queremos calcular a derivada de f em relação a x, y e z, tá?
A derivada em relação a x, a gente tem esse e elevado a xy ln de z. Ln de z é uma constante, ele sai da derivada. Derivada da exponencial é a exponencial vezes a derivada do argumento da exponencial em relação a x. d dx de xy, y é constante, derivada de x em relação a x é 1. Então, ficamos com y vezes e elevado a xy ln de z. O processo é análogo para o cálculo da derivada de f em relação a y. Então, nós ficamos com x e elevado a xy ln de z, como a derivada em relação a y da função f. Por último, vamos calcular a derivada em relação de f em relação a z. E elevado a xy é uma constante, então ele sai da derivada, ficamos só com a derivada em relação a z de ln de z, e essa derivada é 1 sobre z, então está aqui o resultado da derivada de f em relação a z. Tá? Então, com isso a gente exemplifica, né, a aplicação da derivada parcial, e a gente pode se fazer a seguinte pergunta: e se quisermos calcular derivadas de ordem superior, como é que nós devemos fazer? Este tema eu deixo para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até já. Tchau, tchau.